Vai pessoal, mas a pressão dos vocês Estados sabem Unidos que você pulsou os precisa contadores. surtir efeito. No fim da manhã, o governo paquistanês disse Faz que um cara no ainda meio da aguardava Fiscal de X2. o governo do Irã ainda não se manifestou. O presidente Lula encerrou hoje a viagem de 5 dias à Europa. O último compromisso foi em Portugal. O presidente Lula foi recebido pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro. A visita a Lisboa foi rápida, de apenas 5 horas. Eles falaram sobre cooperação econômica e também sobre xenofobia e imigração. Desde o ano passado, Portugal vem aprovando leis que dificultam os pedidos de residência, a concessão de vistos de trabalho e o acesso à cidadania para imigrantes. O primeiro-ministro Luís Montenegro fez questão de elogiar os brasileiros que hoje representam regularizados, sem contar os que têm dupla cidadania e os irregulares. Mas com o endurecimento das leis, brasileiros têm reclamado do tempo maior para análise de documentos. Luís Montenegro disse que dificuldades pontuais não definem a relação entre as duas comunidades. Lula destacou o fortalecimento da parceria bilateral e defendeu que o avanço do acordo Mercosul-União Europeia amplia oportunidades de investimentos entre Brasil e Portugal. Ele também teve uma reunião bilateral com o presidente português, Antônio José Seguro, que tomou posse no mês passado. Em seguida, Lula embarcou de volta para o Brasil. Antes de retornar ao Brasil, o presidente Lula disse que pode aplicar reciprocidade à ação do governo americano contra um delegado da Polícia Federal. O agente da PF atuou na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem. O governo americano se manifestou em uma rede social ontem. O Gabinete para Assuntos do Hemisfério Ocidental disse: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. A postagem não citou nomes. A Embaixada Americana em Brasília afirmou que se referia ao delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que desde março de 2023 trabalha como oficial de ligação junto ao ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. O caso tem a ver com o ex-deputado Alexandre Ramagem. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Ramagem teve o mandato cassado. Fugiu para os Estados Unidos depois da condenação. É considerado foragido desde setembro do ano passado. Semana passada, Ramagem acabou detido, porque estava com visto de turista vencido e sem passaporte válido. A PF afirmou que a prisão havia sido resultado de um acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos com o objetivo de deportação de Ramagem. 2 dias depois da prisão, com o argumento de que Ramagem aguarda análise de pedido de asilo político, a Polícia Imigratória Americana liberou o ex-deputado sem pagamento de fiança. Tecnicamente, não houve expulsão do delegado Marcelo Ivo, nem comunicado oficial ao governo brasileiro. Na prática, segundo fontes da diplomacia americana, houve um pedido para Marcelo Ivo sair do país por conta própria antes que o retirassem. A função dele nos Estados Unidos é temporária, terminaria em agosto. Ele já está voltando ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, estava com o presidente Lula na Europa. Ele ressaltou que o trabalho do delegado nos Estados Unidos é baseado em memorando de entendimento entre os dois países e considerou as acusações sem fundamento. Aqui no Brasil, Itamaraty chamou o representante do governo americano para explicar o caso. O diretor-geral da PF, Rodrigo Rodrigues, também estava na comitiva e ressaltou que ainda não houve comunicação oficial. Esse colega da nossa delegação já está há mais de 2 anos nos Estados Unidos, fazendo atividade de cooperação policial, como fazemos com 34 países. Então, como o ministro disse, agora é aguardar, né,
formalmente algum esclarecimento para, a partir disso, adotarmos qualquer medida. O presidente Lula disse que aguarda mais informação, mas não descartou a possibilidade de adotar reciprocidade, as mesmas medidas contra o correspondente americano no Brasil. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado de manhã. Acho que se houve um abuso da americana de uma proposta policial, nós vamos fazer reciprocidade com eles no Brasil. Não tem conversa. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter em relação ao Brasil. O Banco de Brasília anunciou a venda de 15 bilhões de ativos que havia recebido do Banco Master. A maior parte é de papéis que representam risco. Pelo acordo, a gestora Quadra Capital vai pagar até 4 bilhões de reais à vista ao BRB. O BRB só vai receber o resto do valor se os ativos se recuperarem. De acordo com o Ministério Público Federal, o BRB injetou cerca de 17 bilhões de reais no Banco Master entre 2024 e 2025. A maior parte em operações suspeitas de fraude. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, anunciou hoje que as novas regras para o compartilhamento de relatórios de movimentações financeiras valem a partir de 27 de março. Foi nessa data que o ministro fixou normas para o envio de relatórios do COAF a órgãos de investigação, como o Ministério Público, a Polícia e comissões parlamentares de inquérito. Entre os critérios está a exigência de investigação formal aberta com identificação clara do investigado. O ministro do Supremo, Flávio Dino, propôs uma nova reforma do Judiciário. Flávio Dino citou as últimas reformas que já foram feitas no Poder Judiciário. Lembrou que a mais recente ocorreu em 2004. O artigo foi publicado no portal ICL Notícias. No texto, Dino afirma que a nova reforma deve ter como foco um sistema jurisdicional capaz de prover segurança jurídica e acesso a direitos com mais velocidade, confiabilidade e justiça. Que o Brasil precisa de mais justiça, não menos, como parecem pretender certos discursos superficiais sobre uma suposta autocontenção vista como uma pedra filosofal. O ministro defende uma reforma abrangendo todos os segmentos que atuam nesse sistema, que tem como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Ele dividiu as questões em 15 eixos, entre elas a revisão do Código Penal, criando tipos penais mais rigorosos para corrupção, peculato e prevaricação, envolvendo juízes, procuradores, advogados, servidores do sistema de justiça em geral. O fim de institutos arcaicos como a aposentadoria compulsória punitiva e a multiplicação de parcelas indenizatórias. O texto também propõe tramitação adequada de processos na justiça eleitoral, evitando o indevido prolongamento atualmente verificado, causando insegurança jurídica e tumultos na esfera política, como se verifica atualmente em 2 estados. O ministro Dino não cita casos específicos, mas o Tribunal Superior Eleitoral analisa processos envolvendo os ex-governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Antônio Denário, de Roraima. Dino defende ainda a revisão das competências constitucionais do STF e dos tribunais superiores. Muitas das propostas apresentadas por Flávio Dino dependem de mudanças legais e precisam passar pelo Congresso. O ministro defendeu a nova reforma em meio ao debate no Supremo sobre a criação de um código de conduta para os ministros da Corte. A iniciativa é do presidente do STF, ministro Edson Fachin, que elogiou a proposta de Dino. Fachin afirmou que o debate merece aplauso e apoio, que o texto valoriza o diagnóstico consistente e propõe caminhos que dialogam com demandas reais da sociedade, especialmente no que diz respeito à eficiência, transparência e fortalecimento da confiança pública nas instituições. Segundo o presidente do Supremo, o texto apresenta uma reflexão oportuna e bem estruturada sobre a necessidade de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, tratando o tema com seriedade institucional e senso de responsabilidade republicana, e que oferece uma base sólida para a construção de consensos, sempre orientados pelo interesse público e pela preservação dos valores que sustentam o Estado de Direito.
A seguir, acidentes em estradas federais deixam 14 mortos no pecado de Tiradentes. O roubo de cabos de energia triplica no Brasil em um ano. A casa das meninas, antigamente.